Não façam o que eu fiz, porque eu li esse livro quando eu era uma adolescente. E esse livro definitivamente não deveria ser lido por adolescentes. Primeiro, não deveria ser lido por ninguém, porque é um livro extremamente problemático. Esse livro, não, é muito ruim. Eu preciso que todo mundo que tá aqui dê uma chance pra esses livros, porque eles são perfeitos. É o seguinte, eu literalmente acabei de terminar de gravar um vídeo ranqueando todos os livros únicos que eu já li na minha vida. E eu resolvi que eu também ia ranquear todas as séries de livros que eu já li na minha vida. Isso porque eu sou uma amante de séries. Eu sempre prefiro os livros que são duologias, que são trilogias, que são séries, que não são livros únicos. Porque eu gosto mais de me apegar aos personagens e ver eles evoluindo a longo prazo, do que em um livro que comece e termine em, tipo, 300 páginas, porque eu gosto de me apegar às pessoas, e 300 páginas é pouco tempo pra me apegar às pessoas. Então vamos lá com isso. Aqui está a nossa listinha. Eu tenho certeza que eu tô esquecendo de alguma série, porém acontece, porque assim, pra eu lembrar disso aqui, eu catei o meu Scooby, que tá abandonado atualmente. Eu quero fazer um vídeo pra cá atualizando ele, que tá abandonado há uns 2 anos. Porém, eu atualizava ele muito quando eu tava lendo na pandemia, e eu li muita coisa na pandemia. Então eu fui catar no meu Scooby, eu catei no meu Instagram, porque eu tenho destaque de lidos lá, catei nos meus diários de leituras antigos. E aqui temos alguns livros que são duologias, trilogias ou séries que eu li. E a gente vai avaliar eles de acordo com as seguintes categorias. Temos no topo, é a definição de perfeição, leiam. Não tem nada acima dele. Em segundo lugar, a gente tem maravilhoso, leria de novo, mas ele não é uma perfeição. Em terceiro, a gente tem é bom, mas não é tudo isso. Em quarto, a gente tem potencial. Que esse aqui eu deixei especificamente para séries que eu ainda não terminei, mas que eu pretendo terminar. Ou seja, tem um potencial para eu querer continuar. Em quinto, a gente tem começou bem, mas desandou. Quer dizer que eu li alguns livros da série, mas olha, as coisas pioraram, talvez eu não termine. E a última categoria é parei no primeiro. Então vamos começar, que eu tô tentando fazer com que esse vídeo não fique enorme, porque assim, tem mais de 30 séries pra eu falar. E eu acabei de gravar o vídeo de livros únicos, que foram mais de 70 livros falando. Então, vamos ver se eu consigo não deixar esse vídeo enorme. Nem porque eu tenho um chá, eu espero que ele não esfrie antes do vídeo acabar. Isso aqui não tem ordem nenhuma, tá? Tá ordem, voz da minha cabeça, que foi que eu fui lembrando. Vamos começar com Percy Jackson. Percy Jackson é um tipo de livro que eu sempre recomendo pra quem tá começando a ler. E Percy vai pra mim como maravilhoso, eu leria de novo. Eu acho que eu já vou começar botando os meus favoritos. É a definição de perfeição, leiam. Porque caso vocês desistam desse vídeo ao longo dele, vocês já vão ter as minhas melhores recomendações agora. Porque esses 3 livros que eu vou botar em A Definição de Perfeição, eu preciso que todo mundo que tá aqui dê uma chance pra esses livros. Porque eles são perfeitos. Começando por Trono de Vidro, seguido de A Guerra da Papoula, que é seguido por Safira de Prata. Trono de Vidro, pra mim, não tem o hype que ele merece. Eu sei que já é um livro super famoso, mas normalmente ele fica à sombra de Acotar. E pra mim é um livro muito superior do que Acotar. Isso que eu gosto de Acotar, mas pra mim é um livro muito superior. A Guerra da Papoula. Se tu tem mais de 8 anos, leu a Lista de Gatilhos e tu não tem problema com ela, leia essa trilogia, porque pra mim ela é excepcional. A gente já tem um vídeo aqui no canal, que foi um vlog meu de leitura lendo A Guerra da Papoula. E esse livro é tão incrível pra mim, que eu estou planejando fazer uma tatuagem pra este livro. Ele marcou a pessoa que eu sou e que eu vou ser pro resto da vida. Safira de Prata é uma fantasia nacional que tá disponível no Kindle Unlimited. Tem 4 livros e eu devorei os 4. E assim, são livros longos, tá? São livros de mais de 700 páginas. Eu devorei os 4, tipo assim, um piscar de olhos. Eu acho que em menos de 2 semanas eu li todos os livros. Eu ia almoçar, eu levava meu Kindle junto, porque eu queria continuar lendo. Era este ponto de obsessão. Então, dê uma chance. Dê uma chance. Já que eu falei sobre os livros que eu mais gosto, por que não falar sobre os que eu menos gosto? Vou começar por um que eu já percebi que eu não tenho categoria pra botar ele. Eu tenho certeza que você tá olhando pra ele nesse exato momento. Porque eu tô falando de After. Sim, After teria que estar nessa lista, porque After foi uma das minhas primeiras séries de livros que eu li. Não façam o que eu fiz, porque eu li esse livro quando eu era uma adolescente. E esse livro definitivamente não deveria ser lido por adolescentes. Primeiro, não deveria ser lido por ninguém, porque é um livro extremamente problemático. Mas, se tu vai querer ler do mesmo jeito, espera ser mais velha, porque esse livro... não. E eu percebo que eu não tenho categoria pra ele, porque eu não posso colocar em parei no primeiro, porque eu fui corajosa e eu li os 5 livros. Eu não poderia colocar em ele começou bem, mas desandou, porque eu não acho que ele começou bem também. Tem potencial. Ele não tem potencial. E é bom, mas não é tudo isso, não dá porque ele não é bom. Então ele vai acabar tendo que ir pra começou bem, mas desandou. Tem 2 aqui que são muito relacionados, porque normalmente quando as pessoas falam sobre um, pensam no outro. E no meu caso é igual, porque os dois vão entrar na categoria de parei no primeiro livro. Eu tô falando de Fallen e Hush Hush.
Os dois são livros sobre anjos caídos, que eu li o primeiro livro, eu tinha o segundo livro na estante, eu acho que eu comecei o segundo livro dos dois e eu abandonei a série. A gente tem também Anne, de Green Gables, que pra mim é a representação de começou bem, mas desandou. Por quê? Porque eu li 3 livros. E esse aqui o problema foi que eu vi a série primeiro. Gente, a série pra mim é extremamente superior a esses livros. Mas, assim, extremamente superior. Eu vi a série, não tinha mais temporadas. Acho que na época não tinha sido cancelada ainda, mas não tinha mais temporadas. Eu vi tudo e aí eu queria ler pra saber o resto da história. É muito ruim. Eu comprei o box inteiro, que era muito barato. Acho que até hoje esses livros são bem baratos. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas pra mim, assim, eu já não gostei do primeiro. Eu insisti no segundo, que eu queria saber o resto da história. E eu aguentei até o terceiro. Mas depois dali, não consegui mais. Eu vou colocar em Tem Potencial Nevernight. Por que tem potencial? Porque eu lembro que eu amei o primeiro livro. Eu amei o primeiro livro. Eu amei o segundo livro. Tipo, os dois são 5 estrelas favoritados pra mim. Só que, quando eu fui pegar o terceiro livro pra ler, que, aliás, tá aqui, é bem esse aqui, já fazia 1 ano que eu tinha terminado o segundo. E o terceiro livro começa bem onde o segundo terminou. Quem disse que eu lembrava o que tinha acontecido no segundo livro? Por causa disso, eu nunca consegui terminar a trilogia. Eu acho que eu vou ter que, em algum momento, reler o primeiro e o segundo livro pra conseguir ler o terceiro. E é por isso que tem potencial, porque eu nunca consegui terminar, por causa desse negócio da minha memória ser um lixo. Mas eu gostei muito do primeiro e do segundo. Eu não acredito que o terceiro seja tão ruim a ponto de eu não gostar da trilogia. Junto nessa de Tem Potencial, a gente vai colocar Estilhaça-me. Nesse vlog que eu gravei por último aqui no canal, de trocando meu tempo nas redes sociais por leitura, eu li o segundo e o terceiro livro de Estilhaça-me. Eu já tinha lido o primeiro livro há 1 ano atrás. Aí eu resolvi que eu ia pegar o segundo livro pra ler nesse desafio. Eu adorei o segundo livro. Adorei, tanto que quando eu terminei o segundo, eu já peguei o terceiro. O terceiro pra mim foi 5 estrelas. E se eu tivesse na minha estante o quarto, o quinto e o sexto, eu teria lido, sem dúvida. Porque eu tô até agora pensando nesses livros. E eu só não tô com eles agora porque tá muito caro, tá? Tá muito caro. Tá tipo R$50 cada um deles. Eu não tenho esse dinheiro, então eu vou esperar eles entrarem em promoção. Mas tem muito potencial. Aqui a gente tem um que é complexo. Tô falando de vilão. E pra mim, vilão fica parei no primeiro. Se eu não me engano, vilão é uma duologia. Eu não sei se é uma trilogia que ainda não foi lançado o terceiro livro, ou que eu não sei da ciência do terceiro livro, mas eu conheço o primeiro e o segundo livro de vilão. Eu li o primeiro livro com muita expectativa, porque eu vi todo mundo falando super bem e eu quebrei a cara. Que eu acho que se eu dei 3 estrelas pra esse livro foi muito. E desde então eu tenho outros livros na minha estante, dessa mesma autora, da Schwab, que eu tenho medo de pegar pra ler. Porque eu tenho medo de odiar também. Vilão foi um tipo de livro que eu parei no primeiro e eu acho que eu parei bem, porque eu gosto dele. Eu acho que se eu tivesse enfrentado o segundo, talvez eu passasse a não gostar nem do primeiro. Aqui a gente tem 2 séries que marcaram a minha infância, que foi Fazendo Meu Filme, que também foi um dos livros que me tornou leitora. Então, pra mim, vai no é bom, mas não é tudo isso. Porque hoje em dia eu reconheço que ele não é um espetáculo de livro comparado a, por exemplo, os que eu botei em A Definição de Perfeição. Mas me deixa o coração quentinho. Normalmente, quando me pedem recomendação de livros pra pessoas mais novas, na fase dos seus 12, 13 anos, eu sempre recomendo esse, porque eu gosto muito. Eu li os 4 livros, gosto muito mesmo. E eu também recomendo Minha Vida Fora de Série. Mas a questão da Minha Vida Fora de Série foi que eu parei no primeiro livro. Porque qual foi o problema? Fazendo Meu Filme, eu li quando eu tinha, acho que os meus 13 anos. Só que eu peguei pra ler Minha Vida Fora de Série quando eu já tinha 17, 18 anos. E aí as coisas não funcionaram, porque a protagonista é uma adolescente de 14 anos. E eu já não consigo me identificar com esse tipo de livro. Então, acabou que mesmo que eu tenha gostado, eu parei no primeiro. Juntamente com essa questão de me tornar leitora, tem apego emocional, a gente tem A Seleção, que pra mim é um é bom, mas não é tudo isso. Se eu for olhar outra categoria que é maravilhosa, eu leria de novo. Eu não sei se eu leria de novo. Na realidade, eu já reli o primeiro livro da seleção, porque eu reli ele em espanhol. Quando eu falo sobre ler em outros idiomas, eu geralmente falo que o ideal é pegar um livro que tu já tenha lido pra fazer uma releitura, porque tu já vai saber a história, então assim se torna mais fácil. E o primeiro livro que eu li em espanhol foi uma releitura de A Seleção. Eu percebi que eu não lembrava de muita coisa da história, foi uma experiência legal, mas ele não é maravilhoso, leria de novo. Ele é bom. O Jardim das Borboletas vai pra Tem Potencial. É uma trilogia. Eu li o primeiro livro, eu favoritei o primeiro livro. É um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida. É extremamente pesado, mas eu adoro leituras pesadas, então pra mim ele foi 5 estrelas. Só que eu só consegui ter o segundo quando ele entrou em promoção, acho que meses depois, e eu não lembrava de nada. É aquela mesma questão de o segundo livro começa logo quando termina o primeiro. Tentei ler, percebi que não ia rolar, eu teria que reler o primeiro. Pra eu assinar meu atestado de cancelamento já nesse momento, vamos falar mal sobre 2 séries extremamente hypadas que todo mundo ama, mas eu odeio. E eu tô falando
primeiramente de As Peças Infernais, que pra mim começou bem, mas desandou. Eu não parei no primeiro, eu insisti. Eu tenho a trilogia completa. Eu li o primeiro livro, eu já não gostei do primeiro livro, mas eu fui pro segundo livro, odiando o segundo livro, e até hoje eu não tive coragem de pegar o terceiro. Ele realmente foi desandando pra mim. Eu sei que todo mundo adora, mas pra mim não funciona. E a outra, que eu sei que todo mundo ama, mas também não funciona pra mim, é Príncipe Cruel. Pra mim vai no Começou Bem, mas Desandou. E isso aqui, eu coloco a culpa em cima do TikTok. Porque o TikTok me recomendou esse livro como um livro de romance. Não é um livro de romance. Pode ter romance, mas não é um livro de romance. Esse é um livro que tem muita construção de fantasia, tem muita construção de política. Isso são duas coisas que eu amo. Tanto que A Guerra da Papoula, que é um dos meus favoritos, não tem romance. E ele é uma construção de fantasia e política. E eu amo essas duas coisas. Só que como me venderam esse livro, O Príncipe Cruel, como um romance, eu fiquei, do início do primeiro livro até o final do primeiro livro, esperando um romance. E eu tive migalhas de romance, porque ele é uma fantasia com romance. Não é um livro de romance. Acho que eu li 3 até o primeiro livro. Eu insisti, eu li o segundo livro. E eu simplesmente não tenho vontade nenhuma de ler o terceiro livro. Então, pra mim, é o tipo de série que começou bem, mas desandou. Pra colocar também nessa de começou bem, mas desandou, a gente tem um que vai me doer colocar aí. Mas eu vou ter que é Clube do Livro dos Homens. Por que me dói? Porque o primeiro livro eu amei. Pra mim é um 5 estrelas favoritado. Eu amei o primeiro livro. Justamente por ter amado o primeiro livro, eu peguei o segundo pra ler e eu já não gostei do segundo. Não gostei mesmo do segundo. O terceiro, pra mim, é tão chato que eu abandonei. Fico muito chateada em dizer que Clube do Livro dos Homens é uma série que começou bem, mas desandou. Mas é totalmente uma série que começou bem, mas desandou. Vamos aproveitar que eu já falei das Peças Infernais e vamos falar sobre Instrumentos Mortais. Eu estou em dúvida entre Tem Potencial e Começou Bem, mas desandou. Porque Instrumentos Mortais tem 6 livros. Os 3 primeiros, pra mim, são muito bons mesmo. Quarto já começou a decair. Tanto que eu comecei a leitura do quarto, eu passei 2 anos com ele abandonado, sem continuar. E aí eu achei ele esse ano em audiobook, resolvi ouvir, terminei. Terminei o quarto, terminei o quinto, estou na metade do 6º livro. E eu acho que, justamente por causa desse motivo, mesmo sem ter terminado ainda, eu vou começar em Começou Bem, mas Desandou. Eu já tô mais na metade do último livro. E pra mim não é possível que eles vão achar uma maneira de esse livro ficar tão absurdamente bom na metade pro final, a ponto de eu amar a série. Porque mesmo que eu tenha amado os 3 primeiros, o quarto, o quinto e o sexto são muito fracos. Muito fracos. Vamos parar de falar só tão mal de livros, vamos falar de livros que eu gosto, como, por exemplo, A Rebelde do Deserto, que é uma trilogia que pra mim é maravilhosa, leria de novo. Leria de novo até porque eu percebo que eu não lembro de muita coisa dessa série, então eu super releria essa trilogia, juntamente com Corte de Espinhos e Rosas, que eu sei que quase todo mundo ama Corte de Espinhos e Rosas, a ponto de achar melhor que Trono de Vidro, e eu amo Corte de Espinhos e Rosas, mas Trono de Vidro pra mim, que nem eu falei, me marcou como pessoa, não adianta. Aproveitando que eu tô falando da Sarah J. Maas, temos Cidade da Lua Crescente, Crescent City. Eu vou botar em Tem Potencial, porque eu favoritei o primeiro livro. Eu chorei no primeiro livro, eu favoritei. Assim, foi uma das minhas melhores leituras daquele ano. Só que quando eu terminei o primeiro livro, ainda não existia um segundo, nem um terceiro. Só que hoje em dia, eu tenho o segundo livro na minha estante. O terceiro já foi lançado. E eu nunca peguei pra ler o segundo. Eu não tenho interesse em comprar o terceiro. Simplesmente não sei, eu acho que eu tenho medo do segundo livro me decepcionar, já que eu gostei tanto do primeiro. Então eu vou manter no Tem Potencial, porque por enquanto ele ainda tem potencial. Temos também Delilah Green Não Está Nem Aí, que eu não vou lembrar o nome dessa série, porque no caso Delilah Green é o nome do primeiro livro. Mas a gente tem Delilah Green Não Está Nem Aí, A Street Parker Nunca Falha, e o terceiro que é o da Iris, que eu ainda não li. Eu só li o primeiro e o segundo. Mas que eu quero muito ler o da Iris também. Tô esperando ele entrar em uma promoção e ficar mais barato. Delilah Green Não Está Nem Aí e A Street Parker Nunca Falha, pra mim são livros 5 estrelas, então ele vai pra maravilhoso leria de novo. Agora que eu tô olhando pros livros que a gente ainda tem, eu percebo que eu devia ter criado outra categoria. Do tipo, é ruim, mas eu gosto. Porque se encaixa perfeitamente no acordo, por exemplo. Amores Improváveis é o nome dessa série. Eu li os 4, um atrás do outro. Eu gosto muito. Eu tô em dúvida se eu boto no Maravilhoso Leria de novo, ou é bom, mas não é tudo isso. Eu sei que é ruim, mas eu gosto. Eu acho que eu vou botar no é bom, mas não é tudo isso. E a gente tem The Chase, que é o primeiro livro de Briar Yu, se eu não me engano, que é meio que uma continuação. Que eu tenho os 3 dos 4 livros na minha estante. E eu só li o primeiro. Eu li o primeiro e abandonei o segundo. Vai ficar no parede do primeiro, porque eu vou ler o segundo e o terceiro só de raiva. Porque ele já tá na minha estante, então eu vou ler nem que seja pra falar mal. Nós ainda temos alguns livros que eu gosto muito nessa lista, então eu acho que eu vou colocar eles nos seus devidos lugares. Legend. Legend, pra mim, é a definição de perfeição, leiam. Ele não tem o hype que ele deveria. Porque se tu é um adolescente criado na geração de Jogos Vorazes e Divergente que nem eu daria tudo pra ter lido Legend na mesma época. Falando nos dois, pra mim, os dois vão em Maravilhoso Leria de novo.
Jogos Vorazes, não tenho nada a dizer, pra mim é espetacular. E Divergente, eu sei que tem muita gente que não gosta. Muita gente odeia a história do terceiro livro por causa do final dele. Mas eu adoro. Eu adoro o típico final, que nem foi o final dessa trilogia. Eu amo finais inesperados. Então, pra mim, a trilogia inteira é 5 estrelas. A gente também tem Crazy, que em português é Desejo, mas eu li ele em inglês, que pra mim tem potencial. E tem que ter potencial, porque isso aqui foi uma loucura na minha cabeça. Eu achei os livros em capa dura em inglês, em promoção. Aí eu comprei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu sabia se eu ia gostar da série? Não. Não sabia. E é por isso que eu sou no projeto desse ano de ser menos consumista. E tá funcionando. Porque há 2 anos atrás eu era extremamente consumista a esse ponto. Eu não sabia se eu ia gostar do livro. E eu comprei os 4 primeiros livros da série. Mas eu gostei do primeiro. Então pra mim tem potencial. Heartstopper também vai pra ter potencial. Porque eu acho que eu li o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas eu nunca li o quarto. E eu não lembro de muita coisa do primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que eu vou ter que reler. The Kiss of Deception é bom, mas não é tudo isso. Quando eu li, eu gostei muito, muito, muito. Mas hoje em dia eu vejo que ele é bom. É isso, ele é bom. Eu acho o primeiro muito superior aos outros dois. Mas eu gosto dos outros dois, por isso que eu acho que seria meio injusto botar em Começou Bem, mas Desandou. Mas ele tá bem encaixado, não é bom, mas não é tudo isso. Harry Potter vai para a Maravilhoso Leria de novo. E eu realmente pretendo ler de novo. Porque eu tenho na minha estante o primeiro e o segundo livro em espanhol. Eu realmente pretendo reler Harry Potter, dessa vez em espanhol, porque eu acho muito bom. O Verão que Mudou Minha Vida é um também aqui que deveria estar na mesma categoria que After, do tipo, não posso botar em último, porque eu não parei no primeiro, eu li os 3, mas ele é ruim, ele é muito ruim. Como não tem uma categoria pra ele, eu vou meter ele também no Começou Bem, mas Desandou. Mas não sei se ele realmente começou bem. Hoje em dia eu vejo que eu não tenho muitas recordações boas desse livro, eu só acho ele ruim. Eu quero, aliás, ver a série, porque eu acho que a série tem chance de ser boa. A Rainha Vermelha é do tipo D, eu sei que é ruim, mas eu gosto, então ele vai pra Maravilhoso Leria de novo. Tem seus defeitos, tem bastante defeito, mas eu gosto. Princesa das Cinzas vai pra Perfeição, leiam, ele no ano passado. Tem 2 vídeos falando sobre aqui no canal. O primeiro é o meu vlog de leitura, o primeiro vlog de leitura que eu postei aqui. E o segundo e o terceiro livro estão no vlog trocando meu tempo no TikTok por leitura. Eu gosto muito dessa trilogia. Depois a gente tem City of Ghosts, que eu acho que a tradução é Cidade dos Fantasmas. Eu li a trilogia inteira em inglês. Eu só comprei essa trilogia porque eu vi alguém recomendando que era um bom livro pra começar a ler em inglês. Foram os primeiros livros que eu li em inglês e eu digo, é um ótimo livro pra começar. Muito bom, muito, muito bom. Tenho vontade de reler inteiro. Os Bridgertons. Os Bridgertons eu li até o 5º livro. Acho que é bom, mas não é tudo isso. Eu li o primeiro livro, eu gostei muito. Eu li o segundo, é o meu favorito de todos. Eu li o terceiro, gostei. Eu li o quarto, gostei. O quinto, eu já não lembro de muita coisa. Eu só meio que abandonei o resto da série porque não tinha o resto dos livros na minha estante. Eles estavam caros, eu fui deixando pra depois, esperando que fosse entrar em promoção. E hoje em dia eu me entendo como uma pessoa que não gosta mais de romance de época. Eu descobri que um dos aplicativos que eu uso pra ouvir audiobook, eu uso a Audible e o Storytel. E eu não vou lembrar em qual dos dois é, eu acho que é a Audible. Tem todos os livros da série. Então talvez eu termine ouvindo o audiobook. Mas pelo fato de que é narrado em inglês britânico, eu adoro inglês britânico, então talvez eu termine sim a série. A gente tem só 2 livros agora pra finalizar. Vamos falar sobre Lobo Rei, que é uma das últimas, se não a última série de livros que eu li. É uma duologia até então, só que é uma série que está em andamento. Foram lançados 2 livros e a autora, se eu não me engano, ainda não sei quantos livros vão ter. Então, vai para o Tempo Potencial, porque eu amei os 2 que foram lançados até então. E, sem dúvida, eu vou continuar lendo quantos mais forem lançados. Por último, sobrou Colin Hoover. E esse aqui vai para Começou Bem, mas Desandou. Métrica é uma série de 3 livros, sendo que o primeiro livro eu li em 1 dia. Eu engoli este livro, eu adorei. O segundo, pra mim, eu li em 2 dias, mas eu já acho que o nível dele é bem inferior. E o terceiro, pra mim, é o livro que se eu soubesse que era sobre isso, eu não teria comprado. Porque é basicamente o primeiro livro recontado na visão do cara. Pra mim é um Começou Bem, mas Desandou. E é isso. No fim, esse vídeo nem ficou tão enorme como eu achei que ia ficar. Esse aqui é o nosso resultado final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita pra deixar aqui nos comentários a tua recomendação de série de livros favorita. Pode ser duologia, trilogia, série, saga, tanto faz. Vamos fazer desses comentários aqui uma lista de recomendações de bons livros. Não esquece de deixar o like que me ajuda demais. Se inscrever caso tu não seja inscrito ainda. E comenta aqui o que tu acha desse tipo de vídeo ranqueando coisas. Porque antes desse vídeo aqui, eu já lancei o vídeo ranqueando livros únicos. Então comenta aqui pra saber se vocês gostam ou não. Porque aí, se vocês gostarem, eu trago mais. É isso, até o próximo vídeo. Tchauzinho!